Edição especial desse podcast Carreta Agro pelo Brasil e Ouça o Agro. Hoje o privilégio de recebermos o ministro Aldo Rebelo, ocupou vários cargos-chave. Não dá nem para falar quantos ministérios o senhor ocupou. Então vou. Ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, jornalista e escritor. Vamos bater um papo sobre agro brasileiro na COP30, o que o campo pode esperar. Tudo bem, ministro? Bem-vindo. Um abraço, Estevão, um abraço aos nossos internautas, e ouvintes. Dizer que essa conferência sobre mudanças climáticas era uma agenda de hostilidade à agricultura, à pecuária e à agroindústria do Brasil. Era uma tentativa de dizer que a nossa atividade não é sustentável. Eu acho que ela foi neutralizada. Eu acho que a conferência está acontecendo, se não com o protagonismo, pelo menos com o papel importante da agricultura, da pecuária. A Embrapa também fez um esforço para demonstrar que essa atividade no Brasil é sustentável, que ela não é geradora de emissões, pelo contrário, ela sequestra carbono da atmosfera. E o Brasil tem essa referência para o mundo. Por quê? Porque o Brasil, Estevão, tem a legislação ambiental mais rigorosa do planeta, incomparável com qualquer outro de qualquer país dos ditos civilizados. A Alemanha, a Noruega, a Suécia, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, o Canadá, nenhum desses países exibe uma legislação tão rigorosa como a legislação brasileira. Qual é o país do mundo que projeta uma exigência de 80% da área de uma propriedade para a proteção do meio ambiente? Aqui, no Brasil e na Amazônia. Aqui onde nós estamos, aqui no Pará, aqui na Amazônia brasileira, uma propriedade só pode ser utilizada em 20% da sua área. Nos Estados Unidos, são 100%, na França 100%, na Alemanha 100%, na China 100%, na Inglaterra 100%, na Noruega 100%, na Suécia, que também é a rainha do ambientalismo, 100%. Então o Brasil tem lições a oferecer ao mundo e o Brasil não pode sentar no banco dos réus em um planeta onde todo mundo desmatou o que podia e o Brasil foi um exemplo de preservação. E dentro das propriedades rurais, o Brasil preserva uma área maior do que muitos países europeus. Coincidindo, inclusive, com um recente estudo divulgado pela Embrapa, que comprova o papel responsável e até social da maioria absoluta do produtor brasileiro, né? Por quê? Porque a propriedade rural no Brasil consegue cumprir duas funções sociais irrenunciáveis. A primeira e a mais importante função social da propriedade rural é produzir alimentos, é produzir a segurança alimentar para os mais pobres, que não é uma preocupação dos setores médios, da classe média, porque isso não afeta a renda da classe média. A classe média afeta mais o lazer, as viagens, os pacotes para viajar pelo mundo. É a renda dos pobres que é afetada pela inflação dos alimentos. Por essa razão, a primeira função social da propriedade é garantir que um pobre possa atravessar a rua na periferia de São Paulo e comprar um frango no domingo para almoçar. É a dona de casa de uma família de baixa renda ir no mercado e conseguir comprar com a sua renda o suficiente para se alimentar. Essa é a primeira função social da propriedade. Garantir segurança alimentar, principalmente para os mais pobres, que tem sido garantido no Brasil. A segunda função social é proteger o meio ambiente, preservar as águas, as áreas verdes. Isso tudo a propriedade rural do Brasil consegue fazer como nenhuma outra faz no mundo. E isso, infelizmente, no Brasil é pouco reconhecido ainda. Pouco divulgado. Pouco divulgado. Sabe que o ex-ministro, também ex-ministro Roberto Rodrigues, que é um ícone, referência no agro internacional, ele destacou o papel social, mas indo ao encontro da manutenção até da paz e da estabilidade da agricultura, da alimentação, né? O raciocínio do ex-ministro Roberto Rodrigues tem como base o fato histórico de que a segurança alimentar foi fator de guerra no mundo. Sim. Eu sou um leitor muito atento da história e li mais de uma vez o livro do Heródoto sobre a história. Por que é que os persas invadiram o Egito? Por causa da segurança alimentar. Quando o rei persa, o Ciro, ocupava um estado grego, a primeira coisa que pedia como condição era terra para agricultura, alimento
e água. O que a Pérsia queria era comida e água. Isso na antiguidade, antes de Cristo. E agora, recentemente, quando começou a Segunda Guerra, a primeira grande batalha naval foi entre a Marinha Britânica e a Marinha Alemã, aqui no Atlântico Sul, porque os alemães afundavam os barcos que transportavam trigo e carne do Uruguai e da Argentina para a Inglaterra. Então, é a segurança alimentar. Então, a paz significa disponibilidade e a acessibilidade de comida para o mundo inteiro. Senão a ONU não tinha criado um órgão só para tratar disso, de agricultura e alimentação, que é a FAO. Ministro, o Brasil é o celeiro do mundo? Estevão, o Brasil é e será cada vez mais o celeiro do mundo, por uma razão muito simples. O mundo não tem mais como aumentar a produção de alimentos, como garantir segurança alimentar. Por quê? Porque isso precisa de recursos naturais que o mundo não tem mais. O que o mundo tem? Terra indisponível, como o deserto do Saara, maior do que o Brasil, 9 milhões de quilômetros quadrados. Ou a Antártida, 14 milhões de quilômetros quadrados. Agora, debaixo de gelo e o outro sem água. O Brasil tem a terra, tem a água e tem o clima, porque é a disponibilidade para o uso da terra, com a variação de temperatura que permite o Brasil usar o ano inteiro e ter 2, 3 e agora até 4 safras. Segundo, o Brasil dispõe do conhecimento de agricultura tropical. O Brasil tem a Embrapa, tem essas universidades lá em São Paulo, a Exalc, Viçosa, Lavras, a Rural da Amazônia aqui em Belém, a Rural do Rio, grandes centros de pesquisa de agricultura tropical. Terceiro, o Brasil tem o mais importante, que é o agricultor, que é um recurso humano que você não recruta por concurso. Por concurso você recruta funcionário público. O agricultor ele precisa de vocação, de identidade com a terra e com a atividade. Então o mundo olha para o Brasil com essa ideia de que nós podemos aumentar a produção de alimentos porque temos esses 3 fatores. Os Estados Unidos, quando a ONU disse, olha, precisa aumentar em 20% em 10 anos a produção de alimentos. Os Estados Unidos, com toda a tecnologia, disse, no máximo 8% eu posso. A China não pode mais, porque não tem mais área. A Índia, muito menos. O Uruguai, a Suíça, a França, todos esses países já ocuparam o que havia de possibilidade de ocupar para a produção de alimentos. O Brasil é que dispõe dessa enorme fronteira aqui na Amazônia, por exemplo. Na sua visão, esse enorme potencial que o senhor está destacando, ele incentiva essa tentativa, muitas vezes, de demonizar o agro e por barreiras comerciais aos produtos brasileiros? Não tenha dúvida. Se o Brasil fosse um país frágil, se o país fosse importador de alimentos, se o Brasil não incomodasse os seus concorrentes nos Estados Unidos e da Europa, não havia esse financiamento de bilhões de euros, de bilhões de dólares, de bilhões de reais para essas organizações não governamentais que vivem demonizando a agricultura no Brasil. Isso é um crime contra o país. Os agricultores brasileiros deveriam ser reconhecidos como são no mundo inteiro, por garantir aquilo que é a essência das preocupações dos governos, que é a segurança alimentar. E por que acontece isso? Porque é que as normas no Brasil são impostas por organizações privadas. As certificações, tudo isso é uma espécie de tributação, de tarifa não tributária contra a agricultura, é para elevar o custo da agricultura brasileira, o custo ambiental, o custo das certificações, o custo do rastreamento, todo esse custo que vai, naturalmente, extinguir o pequeno agricultor, que não pode arcar com esse custo. O grande pode repassar, porque ele tem escala, o pequeno não resiste. Então isso é uma coisa assim, socialmente muito perversa que o Brasil teria que enfrentar. Você sabia que o Brasil chega à COP30 com uma das maiores agendas do mundo em agricultura sustentável? A agropecuária brasileira vai apresentar em Belém os avanços em mitigação, adaptação e produção de baixo carbono, destacando como o campo é parte da solução climática global. Entre as prioridades estão a criação de um mandato específico para a agricultura tropical dentro do Acordo de Paris e a inclusão das ações do setor no Global Stocktake, o grande balanço climático da ONU. O Brasil também defende novos mecanismos de financiamento climático,
com juros diferenciados e acesso facilitado a crédito verde, fundamentais para apoiar quem produz e conserva. E o mais importante, mostrar ao mundo que é possível produzir alimentos, gerar energia limpa e preservar o meio ambiente. Tudo isso com base na ciência e no trabalho dos produtores rurais. É interessante porque o senhor falou em pequeno agricultor, e a gente nota também por parte do sistema CNA-Senar, principalmente do Senar, a tentativa, é uma luta para qualificar e requalificar esse pessoal, né? O nível de conhecimento que é passado pelo Senar nos rincões desse país deve ser reconhecido também, né? Claro que deve ser reconhecido, porque é o que vai ajudar esse pequeno agricultor a sobreviver, porque ele não tem escala. Ele pratica uma agricultura pobre em capital e pobre em tecnologia, mas ele exerce uma atividade socialmente muito importante, porque se você vai na feira do interior do Nordeste, a macaxeira, a batata, o milho, o feijão, o inhame, a galinha, Movimento a economia. e tudo do pequeno agricultor. Então ele tem que ser protegido, socialmente protegido. O mundo inteiro protege, o mundo inteiro. Os Estados Unidos subsidiam tudo. Se morrer uma galinha, está subsidiada. O hortifruti granjeiro, que o Brasil não tem seguro, nos Estados Unidos tem. Por quê? Porque é o reconhecimento do papel social dessa agricultura. Uma das bandeiras, inclusive, do sistema CNA-Senar, dá uma readequada, uma aumentada no seguro rural, né? Tem que ser essa bandeira principalmente para o pequeno e para atividades que não são alcançadas até hoje. Você tem um risco de gripe aviária, como nós tivemos, de pouco alcance, mas tivemos. Aquele que sacrificou a sua galinha e o seu frango não tem seguro. Isso é um absurdo. O hortifruti granjeiro, por exemplo, atingido por uma situação de emergência lá no Paraná, também não está protegido, precisa ter essa proteção. O governo deve oferecer essa proteção, como o mundo inteiro oferece. É uma proteção necessária para que esse agricultor e esse produtor continue na atividade, não saia dessa atividade, porque ela exerce um papel social muito relevante. Bate-papo com o ministro Aldo Rebelo nessa edição especial do podcast Carreta Agro pelo Brasil e Ouça o Agro. Vamos falar do livro que o senhor lançou, né? Intitulado Amazônia, 500 anos de cobiça internacional. Por que a Amazônia é tão cobiçada, ministro? Estevão, a Amazônia é cobiçada antes de ser conhecida. Em 1494, os dois impérios coloniais que mandavam no mundo, que eram Portugal e Espanha, reuniram seus diplomatas numa cidade espanhola, numa vila espanhola chamada Tordesilhas, perto da fronteira com Portugal, e redividiram o mundo. O mundo seria dividido da seguinte forma: 370 léguas ao oeste das ilhas de Cabo Verde passaria um meridiano imaginário, que foi chamado de meridiano de Tordesilhas. As terras a oeste desse meridiano seriam espanholas e a leste desse meridiano seriam portuguesas. Os portugueses tinham assinado um tratado anterior que dava 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, ou seja, não chegava ao Brasil. Pelos seus navegadores, pelos seus estudiosos, eles desconfiavam que haveria terra aqui nessa área onde hoje é a Amazônia. E fizeram esse tratado, e esse meridiano imaginário de Tordesilhas sairia aqui da cidade de Belém, desceria até Laguna. Essa faixa a leste seria Portugal e a oeste seria dos espanhóis. Portanto, o Pará todo, o Amapá, Roraima, o Amazonas, o Acre, o Mato Grosso, tudo isso seria espanhol se os bandeirantes com seus aliados indígenas não tivessem avançado. E depois disso, você olha aqui para essas três Guianas. O que é que elas estão fazendo aí? Você acha que os ingleses queriam só aquele pedaço de terra ali? Que os franceses só queriam essa Guiana francesa? Que os holandeses só queriam o Suriname? Não, eles queriam a Amazônia inteira, que os portugueses não deixaram. Foram muito eficientes na diplomacia, na ocupação do território e na aliança com as ordens religiosas e na aliança com as tribos indígenas e os seus caciques. O senhor conta isso tudo aqui no livro? Tudo isso. Amazônia, 500 anos de cobiça internacional. Todos esses É um livro capítulos, histórico, né? todos esses capítulos. Eu levei anos para escrever esse livro, lendo, visitando. Para terminar o livro, eu passei 4 meses aqui em 2023. Morou em Belém?
Morei em Altamira durante 4 meses. Percorri toda a Transamazônica de carro, conversando. Vim aqui à Universidade Federal Rural aqui da Amazônia, em Belém. Vim ao Museu Emílio Gueldo. Pesquisei nas universidades, nas bibliotecas. Entrevistei agricultores, produtores rurais pequenos, médios, grandes, religiosos. Fui lá ao arcebispado de Altamira. Conversei com todo mundo. O senhor é jornalista também, né? E a minha função como jornalista é exatamente descrever com dados as informações necessárias para que o leitor tome conhecimento do que é a Amazônia. Tem casos e causos. Estevão, eu escrevi o livro de forma didática, para não ficar um compêndio de história. Todos os 26, 28 capítulos são episódios. Episódios que descrevem, por exemplo, a cabanagem aqui, o que foi. O roubo das seringueiras, o que foi. A conquista do Acre, como foi. Legal. A Fordlândia, o que é que foi. E peguei uma bibliografia estrangeira. Aliás, as minhas fontes são, muitas delas, de escritores europeus e americanos. O livro sobre a Fordlândia é escrito por um acadêmico dos Estados Unidos que descreve com detalhes o que foi aquela grande experiência. O roubo das seringueiras é também de um escritor americano. Descreveu como o Império Britânico roubou seringueiras para tirar do Brasil. São quantas páginas do livro do senhor? Como ele está em português, inglês, francês e espanhol, todas as traduções no mesmo livro, dá mais de 350 páginas. É o livro da vida do senhor considera? Tomara que não. Tomara que eu... Tem outros, né? Aliás, terminei de escrever uma biografia do Dom Pedro I. É mesmo? A pedido da mesma editora, porque como o livro, ele já está na gráfica, já foi revisado, espero lançar até o final do ano. A gente fala muito do Dom Pedro II, Dom Pedro I é meio... O Dom Pedro I, porque eu escolhi, a editora pediu, dado o sucesso de vendas do livro da Amazônia, a editora pediu mais 3 livros. Eu disse, o primeiro que eu faço é a biografia do Dom Pedro I, porque é um homem muito injustiçado no Brasil. E os outros 2 já tem, não? Um seria o do Dom Pedro II, que também merece uma biografia que restaure a memória dele como um grande estadista brasileiro. E o terceiro, talvez eu escreva a biografia do consolidador da República, o Marechal Floriano Vieira Peixoto, o herói da Guerra do Paraguai, que também é muito injustiçado. Ministro, tem que ter uns 10 podcasts para o senhor. Mas agradeço. Estou aqui às suas ordens. Agradeço a presença, parabéns pelo trabalho. Esse episódio especial da Carreta Agro pelo Brasil e Ouço Agro, conversando com o ministro Aldo Rebelo, que lançou recentemente o livro Amazônia, 500 anos de cobiça internacional. Sucesso cada vez mais. Obrigado, Estevão. Um abraço e até breve.